Shalom, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos com o Salmo 60. A leitura do Salmo, os comentários, esses comentários e essa leitura é muito importante para você responder o questionário. Então vamos com a bênção de Deus aos nossos comentários. Salmo 60 trata de um lamento racional. Portanto, a ocasião para este salmo de lamento nacional foi a vitória de Israel sobre os arameus e os edomitas, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 8, de 13, capítulo 8, versículo 13, e em 1 Reis, capítulo 11, versículo 15 a 16, em 1 Crônicas 18, versículo 12. Nós temos esses comentários, nesse comentário reforço por essas referências bíblicas que vocês estão vendo. Então, é muito bom a gente saber que a Bíblia se completa. Você está estudando um assunto e, de repente, você tem outro livro onde fala daquele assunto reforçando. Então, nós vemos que Joabe foi responsável por derrotar dos 12.000 edomitas. O irmão de Joabe, Abisai, era o comandante de campo e o escritor de crônicas lhe deu crédito pela vitória. O escritor do livro das crônicas, 1 Crônicas 18, versículo 19. Este é um salmo didático, de acordo com o cabeçalho, ou seja, Davi o escreveu para ensinar os leitores a confiar no Senhor quando encontrasse dificuldades semelhantes. Se você encontrar dificuldades semelhantes a essa de Davi, nas suas guerras, nas suas lutas, nas nossas lutas, nossas guerras contra Satanás, você sabe que aqui não fala Satanás porque os judeus, na primeira aliança, eles não tinham desconhecimento de demônios, de Satanás, eles não acreditavam. Mas toda essa guerra de Davi contra os inimigos, os inimigos eram os demônios na vida daquele povo que estavam contra o ungido do Senhor. Davi era um rei que foi escolhido por Deus. E ele foi vitorioso em todas as lutas. Você também. Você recebeu Jesus Cristo, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e o diabo não está satisfeito com a sua vida, e ele vai fazer de tudo para perturbar a sua vida, principalmente para você não cumprir aquilo que o seu mestre, o seu Senhor, aquele que deu a vida por você, determinou. Ele falou o quê? Foi que Jesus falou, aquele que deu a vida por nós, pagou o preço para nós sermos filhos de Deus, falou para a gente fazer discípulos, e de fazer discípulos. Então, nós sabemos que nosso inimigo, todo o foco dele é destruir essa imagem, esse comando do Senhor Jesus, porque ele odeia Jesus. Por causa de Jesus, nós somos livres do inferno. E ele queria que todos nós estivéssemos com ele no inferno. O inferno foi feito para ele, não foi para nós. E aqueles que aceitam Jesus estão livres do inferno. E o ódio dele derramado sobre Jesus, o nosso Senhor, e naqueles que pertencem a Jesus. Então nós estamos cheios de inimigos, pessoas usadas por Satanás. Mas assim como Davi confiou em Deus, ele está nos ensinando. Esses salmos são um exemplo para nós estarmos confiando em Deus, que assim como Davi venceu, como Jesus venceu, o filho de Davi, o principal filho de Davi, Jesus Cristo. Por que filho de Davi? Porque você sabe que a descendência, não se falava assim, o neto, o bisneto, o tetraneto, falava, foi daquela descendência, chamada de filho. Então, Jesus foi o descendente tremendo, maravilhoso, impecável da descendência de Davi. E Davi é uma pessoa também que tem relevância, a Bíblia mostra como referencial. Então, ele está deixando para nós o exemplo de vitória. Sejamos assim como ele. Na batalha com os arameus, o inimigo de Israel a venceu temporariamente. Mas Davi viu essa derrota como um castigo do Senhor. Ele clamou em orações pela restauração nacional. Já que Deus permitiu a derrota, ele era aquele que poderia revertê-la. Quando Deus permite a derrota, tanto na vida daqueles que estavam na antiga aliança, na primeira aliança, como na nossa vida na segunda aliança,
é porque nós estamos realmente precisando de ter uma lição. Deus nunca permite os seus filhos passar por uma dificuldade com o inimigo, ser vencido pelo inimigo, se não for porque está precisando de uma lição, de um entendimento de como estar bem com o Senhor. Alguma falha nós temos quando isso acontece. Então, assim foi na vida do povo de Israel, quando aconteceu essa derrota com os arameus. Davi sabia que o inimigo venceu temporariamente, porque sabia que Deus ia tornar a realidade. Porque Deus permite aquele momento que o inimigo vence só para mostrarmos onde nós falhamos. Mas depois Deus não deixa, o inimigo nunca vai prevalecer. Depois Deus vem e revida. Se você fizer o conserto, é claro. Se a gente se arrepende, porque Deus permitiu aquela derrota, você vai verificar o que foi, que você errou, o que você fez, e aí depois Deus vem, você se consertou, se humilhou, Deus vem e revida. O inimigo é que tem que estar sempre derrotado, não se esqueça disso. Se você vê, está passando por uma coisa que Deus lhe garante que dá vitória e você não conseguiu, vai verificar logo o que você fez, para poder você pedir perdão, se humilhar, e depois disso, tenha certeza que Deus vai revidar. O inimigo não pode prevalecer nas nossas vidas. Aparentemente, Davi quis dizer que Deus havia conduzido seu povo para a batalha, dando-lhes uma bandeira, apenas para deixá-los cair diante do inimigo, a fim de ensinar uma lição a Israel. A fim de ensinar a Israel. Deus deu uma bandeira de vitória para nós, assim como deu para Davi. Quando isso não acontece, é claro que foi alguma coisa errada, né? E aí, Davi agora pedia a libertação divina para o povo escolhido. A mão direita de Deus representa seu poder. E aí, no entanto, Davi citou uma profecia que ele recebeu garantindo o sucesso militar de Israel. Deus havia dito que daria a Siquém e o vale de Sucote a Israel. Deus tinha feito essa promessa. Davi vai reivindicar, saber que o povo errou para ter aquela derrota porque errou e também se consertar para ter a profecia se cumprindo. Porque Deus tinha prometido, mas estava atrapalhando, era o povo que tinha feito coisas que não agradou a Deus. Assim nas nossas vidas, querido, Deus tem promessas para nós e Ele quer cumprir as promessas em nossas vidas. Você já imaginou? Jesus Cristo pagou um preço por isso, o seu sangue foi derramado, tem promessa em relação à saúde, tem promessa em relação a nossos familiares, tem promessa de todos os lados que Deus nos dá. Agora a gente precisa andar como ele andou. Vamos andar como Jesus andou? Ele teve 12 discípulos, ele disse para nós para fazer discípulos, e é claro que você não vai deixar de imitá-lo, porque diz para andar como ele andou. Foi isso que ele ensinou na Bíblia. Então, como ele andou? Com 12 discípulos. Ah, mas é pesado Jesus porque era filho de Deus. Jesus era o filho de Deus, mas estava aqui como homem. Ele só não tinha pecado, mas ele estava aqui como ser humano, num corpo humano. Então, se ele aguentou, e ele aguentou foi no poder do Espírito Santo, não foi porque ele estava como Deus, ele foi receber o Espírito Santo para essa obra aqui na terra. Você e eu também. Ele pagou o preço para andarmos com o Espírito Santo. Então, se ele aguentou ter 12 discípulos, você também aguenta, é claro. Agora, é claro que você tem que dar lugar, tem que dar o preço que ele merece, um preço alto. A gente precisa de fazer algo caro para o Senhor. Tem que aguentar sim, você pode aguentar se você também vai andar na santidade, preparado na palavra, não é? Tem que estudar a palavra, para isso que você tem 3 capítulos por dia na sua família, para meditar, ficar ali pensando naquilo que Deus falou, pela manhã, no seu lugar secreto, um capítulo, à tarde, meio-dia, outro capítulo, à noite, de preferência que seja com seus filhos, no culto doméstico, o 3º capítulo, e assim você preparado para discipular, em primeiro lugar, seus filhos, e simultaneamente as pessoas que estão ao seu redor. Você pode pegar os filhos da vizinhança e juntar com seus filhos, já está tendo um discipulado para aqueles que têm uma vida inteira para servir a Jesus. Esse é o maior discipulado, é quando você cuida de uma criança, seus filhos e o da vizinhança. Eles não conhecem Jesus, você conhece. Faça amizade com seus vizinhos, chame as crianças da sua vizinhança, e aí, dentro de um nível que a sua casa caiba, né, para não ficar muito bagunçado, se cabe mais 3 crianças junto com seus filhos, você coloca ali na salinha, ensina direitinho, é um discipulado, né? Nós não podemos deixar de cumprir essa ordem, é tudo que podemos fazer para agradar a Deus é fazer discípulos. Agora você faz com sabedoria, não é?
não é você prejudicando a sua família. Você tem que fazer associando simultaneamente. Se você tem filhos adolescentes, veja os adolescentes que ele conhece, chama, dá um chocolate, dá um sorvete, ali você já reúne com seus filhos. Sejam sábios. A gente sabe que Deus quer que seus filhos sejam sábios, porque o Espírito dele que está em nós é o Espírito da sabedoria, só é dar lugar, entendeu? Que o Espírito Santo está orientando. Tem que ter criatividade para fazer essa obra do Senhor, né? Fazer o ganhar de qualquer jeito, não é ganhar de qualquer jeito, assim, pegou um folheto, entregou, pronto, já resolvi, já estou aqui orando por aquela vida que eu dei o folheto. Não, você vai se doar, você vai dizer, você quer que eu explique para você o folheto? Deixa eu explicar tudo direitinho, depois ver se a pessoa se decidiu, você já vai acompanhar, consolidando. Não pode parar, querido, essa obra não pode parar. Agora, só falta se dedicar para dar da melhor maneira, não é você querer ter discípulo de qualquer maneira, com a vidinha de qualquer jeito, não. E Deus quer por acaso que a gente viva de qualquer jeito? Não. E por que está vivendo de qualquer jeito? Mesmo que você não tivesse que ter discípulo, tinha que ser santo, porque Deus é santo, santo, santo. Ele diz, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então a santidade não depende que você tenha discípulo, não. Você precisa ser santo, porque sem santidade ninguém chega diante do Senhor. Então, aproveite que tem que ser santo mesmo e seja, para poder você se dirigir às pessoas, as pessoas ver Jesus na sua vida, se converterem, você cuidar dessa pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é desse jeito que a gente glorifica a Deus, reconhecendo o que Ele fez por nós e dando lugar para ser usado também por Ele, para fazer o mesmo com as pessoas que estiveram ao nosso redor. Então, eu acredito que esse salmo aqui é mais um despertamento para a gente confiar em Deus, como todos os salmos de Davi. Aí você já sabe que é dessa maneira que Davi está agindo, é um referencial para nossas vidas, e vamos agir também assim, como Davi agiu. Nós temos ele como referencial, ele não era impecável, ele pecou, mas só que ele tem outra coisa que nós devemos imitar. Quando pecar, confessar o pecado e não fazer mais, se arrepender para o resto da vida. Como a palavra mesmo diz, que nós devemos, que aqueles que confessam os pecados e deixa, alcança a misericórdia. Eu espero que você esteja alcançando a misericórdia do Senhor, não tendo nenhum pecado sem confessar e deixando os pecados que já cometeu, no nome de Jesus. Esse salmo tem, como todos os salmos, tem histórico, né? Eu quero dizer para você que Deus havia prometido ajudar, como prometeu a Davi, como já disse a vocês, que tinha sido uma promessa, e Davi reivindicou, quis que o povo se humilhasse para receber as promessas que foram feitas. E aqui tudo é promessa, que tudo que Davi reivindica são promessas de Deus para o povo, e reconhece quando o povo erra e tem que se humilhar para que Deus cumpra a promessa, como eu já disse a vocês. Não pode ter promessas recebidas se a gente não se humilha diante daquele que está dando, que é o poderoso Deus. Não se esqueça, na segunda aliança tem inúmeras promessas. Vamos valorizar as promessas, não fique somente dizendo a palavra que Deus deu isso, Deus aquilo, com a vidinha qualquer. Eu vou lhe citar um exemplo de uma promessa que é feita com que você tem a sua parte para fazer, toda promessa tem a sua parte, não despreze isso, porque só vai dar, Deus vai dar desse jeito, como ele prometeu. No caso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a promessa de Deus para sarar, ele diz, eu sou o Deus que te sara, mas você não, só olha a parte da promessa. Deus tem sempre o complemento da promessa. Eu sou o Deus que te sara, se não fizerdes as mesmas coisas que os egípcios faziam. Foi assim que Deus prometeu para Israel. Hoje, para nós, eu sou o Deus que te sara, se você não fizer a mesma coisa que os ímpios fazem. E a gente não olha a parte da promessa toda, só olha o início da parte nossa, não esquece da parte de Deus, esquece que tem uma coisa que ele requer de nós em cada promessa. Então, Davi também reconheceu isso nesse salmo, que tinha uma parte que o povo de Israel não tinha feito e que precisava fazer para que aquela promessa que Deus tinha dado se cumprisse. É isso que é esse salmo, e eu espero que você não deixe de fazer o mesmo, ver a parte que você tem na promessa. Quando diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso queria dizer... Não, então, essa aí é a parte de Josué dizendo, eu e minha casa servindo ao Senhor, é claro, queria ter os seus filhos educados com o livro do Pentateuco, né? Todos os dias, para poder a casa dele servir ao Senhor. A gente quer dizer, eu e minha casa sirvo ao Senhor sem compromisso com a Bíblia? De onde vai servir o Senhor sem saber o que é que Deus quer? É a Bíblia que mostra o que Deus quer.
A mesma coisa é dizer, eu creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como que vai ser tu e tua casa? Você somente indo aos domingos para o templo e dentro da sua casa não tendo culto doméstico, não tendo estudo da palavra, não tendo obediência à palavra? Não vai. A promessa tem sempre algo que requer que nós façamos. A sua parte tem que ser feita, não se esqueça disso. É disso que está falando nesse salmo também. Então, nós estamos confiantes que Deus está nos edificando a cada conhecimento de cada salmo, que tem histórico, e tudo está se referindo a isso, a se humilhar diante de Deus, a ter confiança em Deus para vencer os nossos inimigos, que não são poucos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.